Eu queria expressar a minha imensa felicidade de estar aqui neste dia hoje. Já faz muito tempo que Deus ele tem me chamado para passar a mensagem e eu tenho resistido. Há muito tempo eu tenho lutado com a timidez, com a insegurança, com o medo, mas hoje, nesse dia, eu finalmente deixei que o Espírito Santo vencesse essa batalha. Amém. Em nome de Jesus, vamos cruzar, vamos abaixar nossos rostos e falar com Deus. Amém. Pai querido que está nos céus, a sua igreja neste momento se coloca diante do teu santo trono para pedir, Pai, pelo teu Santo Espírito, com a fé e a certeza de que o Senhor neste momento está derramando a sua chuva sobre eles. Amém. Senhor Deus, eu lhe suplico, porque eu sou ser humano falho e não sou digna de falar sobre o teu nome. Enche-me com teu Santo Espírito. Amém. E fala através de mim. Amém. E possamos sair daqui este dia hoje verdadeiramente transformados pelo seu poder. Amém. Eu queria pedir um favor para minha querida linda plataforma nesse sábado, que vocês, por favor, façam comunhão para mim. A função da plataforma, não sei se os irmãos sabem, além do ministério lindo que elas fazem aqui na frente, mas a função principal da plataforma é orar pelo pregador. Enquanto ele está aqui falando, a plataforma fica intercedendo para que Deus tome o controle de cada palavra que ele diga. Amém. Por isso eu peço, irmãos, orem por mim. Eu gostaria de começar o sermão de hoje fazendo uma pergunta. Uma pergunta que talvez os irmãos já tenham se feito antes. Quem nós somos? Alguém arrisca responder? Quem nós somos? Somos? Filho de Deus. Filho de Deus? Imagem e semelhança de Deus. Alguém mais? Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Amém. E a Bíblia ela tem uma mensagem que Jesus deixou para o povo de Deus, contando qual seria a trajetória do povo de Deus durante a história. E o primeiro verso que nós vamos abrir e ler hoje se encontra em Apocalipse. Vou pedir que a igreja abra comigo. Não fechem mais a Bíblia em nome de Jesus. Vamos abrir Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. Vou pedir que quem encontrar, por favor, faça a leitura. Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 16. Quem nós somos? Pode ler. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz ao livro, testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes por que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre e cego. Muito obrigada. Então, irmãos, quem somos? A Bíblia acabou de nos dizer. Nós somos Laodiceia. Nós somos o povo de Deus no fim. Laodiceia quer dizer povo do tempo do fim. E como é esse povo, irmãos? Como nós somos? Um povo tranquilo, relaxado, está em paz com a vida, que acredita que Jesus vai voltar daqui a 50 anos, que se acostumou a viver com o mundo. Nós somos esse povo, irmãos. O povo que é morno, que não é quente, que não é frio, que está dormindo. Em Mateus 24, no versículo 21, Jesus ele está ali diante dos discípulos, contando o que aconteceria no tempo do fim. E ele diz que o nosso tempo, que esse tempo em que nós vivemos hoje, é um tempo que terá tribulações, dificuldades e aflições, ao qual nunca houve
nenhuma dificuldade, nenhuma provação, nenhuma tribulação que nós conhecemos, que nós já vivemos, que outras pessoas antes de nós viveram, aconteceu, como acontecerá essa que virá. E para um povo que vai viver uma tribulação ao qual nunca houve antes, precisamos ser um povo ao qual nunca houve antes. Precisamos estar preparados para essa prova, que é muito grande. Mas o tempo do fim tem uma característica. Ele está no fim. É um tempo cronometrado, é um tempo que está acabando, é um tempo que é pouco. E o que nós estamos fazendo com esse tempo que é tão pouco, para nos prepararmos para uma missão que é tão grande? O que nós temos feito, com o que nós temos gastado o nosso tempo hoje em dia, irmãos? Eu procurei no dicionário o significado da palavra entretenimento. E ele deu uma resposta muito interessante sobre o que significa entretenimento. Significa prender, desviar a atenção de algo, distrair e até mesmo enganar e iludir. Chamamos essas coisas de passatempo, não é? É o meu passatempo. Por quê? Porque é realmente essa função delas. Passar o nosso tempo, que é muito pouco, para nos prepararmos para uma missão que é muito grande. Essa é a principal arma de Satanás nesses dias. Ele criou o entretenimento, as distrações. O nome já explica. Quantas vezes nós passamos o nosso domingo à tarde sentados no sofá assistindo? E o que estamos assistindo? A duração de um filme hoje em dia, em média, é de 2 horas. Antigamente era 1h20, por aí, não é? Hoje em dia os filmes já estão entre 2 horas e 3 horas. Isso é um filme. Hoje em dia ficou mais comum ainda as séries. E uma série tem uma média de duração de 50 minutos até 1h30. Cada episódio de série é um filme. E aí temos a cultura do vamos maratonar. E aí você assiste um episódio, só que aquilo ali foi criado por Satanás, para ele manter entretido. E é muito difícil assistir só um episódio, que já não é bom. Mas você não consegue assistir só um, então você assiste 2. Mas o segundo episódio termina de um jeito assim e você fica, não, vou assistir 3. Conte quantas horas. Quanto tempo que poderíamos estar investindo em nos preparar se nós soubéssemos da dificuldade que nós vamos enfrentar, da angústia e do tamanho da missão que nós temos? Nós gastaríamos o nosso tempo com entretenimento, com esse tipo de entretenimento que não edifica. Irmãos, não se pode servir a dois senhores. Todo o esforço que você faz para se aproximar de Deus, ele é equivalentemente para se afastar de Satanás. E todo o esforço que você faz para se afastar de Deus, para se aproximar de Satanás, você se afasta de Deus. Para cada tempo investido numa série, num livro de ficção, num filme, num entretenimento que não edifica, este é o tempo que você está perdendo com Deus. Satanás, ele não precisa que você faça algo errado. Ele não precisa que você minta. Ele não precisa que você roube. Ele não precisa que você mate. Ele só precisa que você não faça nada. Se você permanecer sentadinho no banco da igreja, para ele já está ótimo. É exatamente isso que ele quer. Em nome de Jesus, irmãos, vocês entendem o peso disso? O perigo que estamos passando desavisados. Mas a Bíblia, Deus já sabia que isso aconteceria. E ela nos está cheia de sinais nos avisando que isso aconteceria. E de uma mensagem, uma promessa do que aconteceria se nós despertássemos. A Bíblia fala da parábola das 10 virgens. Irmãos,
As 10 virgens representam o povo de Deus. Dormiram só 5 e 5 ficaram acordadas? Não. Quem dormiu? Todas dormiram. Laodiceia está dormindo. Mas qual é a diferença do povo de Deus e do povo que não vai se salvar? 10 dormiram, 5 tinham o azeite, 5 não tinham. 5 despertaram, 5, embora estivessem acordados, ainda estavam dormindo. Mas Deus nos traz uma solução para isso. Amém. Eu vou pedir que, do lado esquerdo, alguém, por favor, abra no livro de Efésios, capítulo 5, do verso 14 ao 17. E do lado direito, alguém, por favor, abra em Romanos, capítulo 12, verso 2. Provavelmente os irmãos já conhecem esse verso, já devem ter decorados na mente. Vou pedir que do lado esquerdo, leia primeiro, por favor. Efésios 4, verso. Capítulo 5, do verso 14 ao verso 17. Fala assim, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenha cuidado na maneira com que você vive e não nos modo todos, mas com sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, sejam sensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso é devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para quem é essa mensagem? E o que ela diz, irmãos? O que vocês... Algumas traduções falam incessantemente, buscando sem parar, aproveitando todos os momentos, porque os tempos são maus. Vou pedir que quem abriu em Romanos, por favor. Pois segue, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como podemos conhecer a vontade de Deus? Como podemos, irmãos? Como podemos conhecer a vontade de Deus, irmãos? Lendo a sua palavra. O que mais? O que mais? Então, experimentando o próprio verso. Exatamente. Com oração, com estudo. Somente dessa forma vamos conhecer a Deus. E somente dessa forma conheceremos a vontade de Deus. Irmãos, isso é tão importante que lá em Mateus 7,21 diz que aquele que não conhece a vontade de Deus não será salvo. Só será salvo aquele que conhece a Deus. Precisamos nos alimentar da palavra. Ela é para nós como o alimento é para o corpo. E a oração é para nós como a água é para o corpo. O que acontece se você não comer ou comer pouco? Adoece. O que acontece se você não tomar da água? Você morre. Assim como o corpo, ele se torna incapaz de fazer qualquer coisa, porque ele adoece, fica fraco e morre, sem comida e sem água, nós ficamos incapazes de fazer qualquer coisa se nós não nos alimentamos da palavra de Deus e da oração. E nisso está incluído também o espírito de profecia. Existem algumas pessoas que têm uma certa resistência aos espíritos de Ellen White, mas irmãos, Deus levantou a profecia dele, especialmente para os últimos dias, por um motivo. O que ela tem ali é inspirado de Deus e é muito importante para que possamos enfrentar a provação que vem pela frente. Algumas pessoas afirmam que Ellen White é muito extremista, que ela estava falando coisas para a época dela. Mas a verdade é que
Se nós estamos no mundo, mas não devemos nos conformar com o mundo, nós não devemos ser conformistas. Isso significa o quê? Temos que ser extremos. Santo quer dizer separado. Tudo aquilo que o mundo faz, irmãos, vocês já sabem, façam ao contrário. Tudo que vocês veem o ímpio fazer, não façam parecido. Não tentem imitar para que ele possa se sentir mais acolhido. Não. Em nome de Jesus, façam ao contrário. Sabe o que vai acontecer quando nós finalmente conhecermos a vontade de Deus? Quando nós finalmente despertarmos, a Bíblia nos responde. E eu vou pedir que os irmãos abram em Mateus 24, 14. A Bíblia nos traz todas as respostas de Deus. Amém? Todos conseguiram achar? Igreja, eu vou pedir que todos vocês leiam juntos, em uníssono, o que está escrito aqui. E será pregado o que vai acontecer quando nós recebermos, quando nós despertarmos, vamos receber poder para pegar para o mundo inteiro e então virá fim. Irmãos, temos a maior missão que já foi dada a um ser humano, a maior honra que qualquer ser humano já recebeu. Nós temos a missão de ir e salvar ovelhas que estão em sofrimento, perdidas, distantes. Sabe o que aconteceu no Pentecostes? Aquele poder lindo e maravilhoso que Deus derramou sobre os discípulos, os apóstolos. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. O Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro, de maneira que até hoje o cristianismo está aqui entre nós. Somos cristãos porque aquela obra foi dirigida por Deus. Aquilo, irmão, não é nada perto do poder que se manifestará na Igreja de Deus nos últimos tempos. 3.000 pessoas batizadas. Irmãos, Deus prometeu para nós um poder muito maior. Para uma missão tão grande, para um tempo ao qual nunca houve antes, Deus preparou uma bênção ao qual nunca houve antes. Amém? Apenas com o poder da chuva temporã e da chuva serôdia, estaremos capacitados para essa missão tão grande que nós temos adiante. Esse é o poder que Deus derramará sobre nós, para sermos capazes de concluir essa missão. Mas o que é chuva serôdia e o que é chuva temporã? Irmãos, Deus, Ele fala conosco de uma forma que nós podemos entender. Ele fala com sotaque humano. Ele usa coisas do dia a dia para que possamos entender as coisas do céu. E não foi diferente nesse caso. A chuva temporã e a chuva serôdia eram dois eventos que aconteciam ali na região da Judéia, muito importantes para os judeus, para o subsídio deles, a plantação do alimento. A chuva temporã era a que caía primeiro. Ela tinha a função de preparar o campo para a plantação. Sem ela, você até poderia tentar plantar a semente, mas não nasceria. Sem a chuva temporã, não adianta fazer plantação, não adianta se preparar para a colheita, porque não vai haver. Chuva temporã é preparação. E a chuva serôdia era a chuva que caía posteriormente, quando a planta já estava grande. Era essa chuva que capacitava a planta para dar frutos. E os frutos são a colheita. A vinda de Jesus é a colheita. Apocalipse fala que Jesus está com a foice na mão, pronto para fazer a colheita. Mas sem chuva serôdia não teremos colheita, porque não teremos frutos. E sem chuva serôdia, ou melhor, sem chuva temporã, não teremos chuva serôdia.
Sem preparação, não teremos poder do Espírito Santo. Irmãos, esse poder que Deus está para nos dar, que já está nos dando, ele é tão grande e é tão maravilhoso. Joel, capítulo 2, verso 28, ele diz que nós teremos poder, autoridade, que as crianças, elas pregarão, os velhos terão visões, e a obra será feita grande como jamais fomos. Nós somos o povo dessa promessa, irmão. Você é o povo dessa promessa. Você estará vivo quando Deus derramar a chuva serôdia. Você estará nas ruas pregando o Evangelho, levando salvação para tantas almas cativas que precisam ouvir a voz do Senhor. Será você, não outra pessoa, em nome de Jesus. Você estará de pé e verá com seus próprios olhos, nessa carne, o seu Salvador vindo em glória e majestade no céu. Essa promessa é para nós. E nós precisamos pegá-la, tomá-la para nós. Porque Deus já nos deu, o poder já está disponível. Basta nós aceitarmos. Precisamos despertar, irmãos. Precisamos despertar para essa verdade e deixar de viver os nossos dias distraídos e entretidos. Precisamos deixar de viver distraídos pelos afazeres do mundo. Nós não devemos viver pensando no futuro. Nós não devemos viver trabalhando, investindo para anos, pensando em construir carreira, em construir tesouros e riquezas nesse mundo. Não devemos viver para este mundo. Irmãos, vocês querem viver para esse mundo? Qual é o destino deste mundo? Queremos isso para nós? Essa é a herança que Deus nos deu? Não. Então, em nome de Jesus, não viva para esse mundo. Entenda de uma vez por todas que você é cidadão do céu. A colheita, ela não é só grande, ela é enorme. Mas os trabalhadores não são apenas poucos. Além de poucos, eles estão dormindo. Em João, capítulo 17, nós temos um dos momentos mais lindos da Bíblia. Eu quero que vocês imaginem esse cenário. Jesus, no Getsemane, ele está prestes a ir para o Calvário e morrer por mim e por você. Diante daquele momento tão terrível, com o peso dos nossos pecados nas costas, ele tem a última oportunidade de falar com o Pai. Porque o pecado que ele estava carregando tem separação entre Deus Pai e Deus Filho. E naquele momento, quando Jesus estava prestes a cumprir a missão dele, a parte dele da missão, ele não ora só por ele não ora só pelos discípulos que ele tinha, ele ora por mim e por você. Amém. Ele ora pelo povo dele nos últimos tempos. Isso é tão lindo. Eu vou pedir que a igreja abra em João 17, no verso 14 ao 18. Vamos ler as palavras que Jesus disse ao Pai por nós. João 17, capítulo, verso 14 ao 18. Pode ler, irmãos. Se alguém se sentir tocado, por favor. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu os santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. Amém. Quantas vezes Jesus repete que nós não somos do mundo?
Não é uma só que ele fala, duas vezes, uma seguida da outra. Meus filhos não são do mundo, assim como eu não sou. Num momento, naquele momento, Jesus prestes a cumprir a missão dele, ele ora e deixa bem claro que os filhos dele não são do mundo como ele não era, que ele os enviaria ao mundo, que é onde estamos hoje, mas que o mundo nos odiaria. Se o mundo nos ama, tem algo errado. Significa que estamos parecidos com o mundo, isso não é. Nesses últimos momentos com o Pai, ele pede, ele deixa claro que nós não devemos nos misturar. Nós não devemos viver em conformidade com a existência que nós temos. Você não trabalha para sustentar sua família. Você não trabalha para comprar aquela coisa que você tem vontade. Você não estuda para criar uma carreira. Você não estuda para se tornar um futuro profissional um dia. Você não compra e você não vende por nenhum motivo. Você trabalha e você estuda porque Deus te colocou aí. Não pense que é a força do seu braço, a sua inteligência e a sua capacidade que tem sustentado você e permitido que você comprasse as roupas, a comida, realizasse os seus sonhos. Não. Tudo isso quem dá é Deus. E se Deus quiser, Ele toma. Eu tive a oportunidade de ver com os meus próprios olhos como isso é verdade. Meu pai ficou desempregado por muito tempo, irmãos. Não tinha emprego. Não tínhamos dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro. Mas nunca faltou nada. Irmãos, eu não sei explicar como, mas Deus nunca deixou faltar nada. Então não pense que é no seu trabalho, você está indo para você pagar as contas, para comprar, para fazer. Não é, irmãos. Em nome de Jesus, não é. Deus te colocou nesse local com um único propósito: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Por que você está no seu emprego, irmão? Por quê? Pregue. Para isso que Deus te colocou lá. Por que você está na sua escola, irmã? Pregue. É para isso que Deus te colocou lá. Nossa única função neste mundo, o único motivo de Deus não ter levado a sua igreja é esse. Estamos aqui como infiltrados no reino de Satanás para resgatar almas. Nós não somos do reino de Satanás. Passamos muito tempo aqui e nos acostumamos. Estamos começando a pensar que está tudo bem ficar no reino de Satanás. Em nome de Jesus, irmãos, não está. Qual é a nossa missão? Salvar almas. Entrar no reino de Satanás como agentes de operação, com um único intuito maior na nossa mente: salvar o meu próximo. A minha vida deve ser um constante meio de salvação para o próximo. Precisamos a cada passo, a todo tempo, em tudo que nós fazemos e pensamos, salvar. Deus está no céu neste exato momento. Jesus Cristo está sentado na pontinha do trono, olhando para nós do lado do céu, ansioso. O céu já está pronto, a festa está pronta, os lugares colocados. Eu quero que vocês imaginem a cena neste momento: um exército de hostes e hostes de anjos reunidas na frente de Jerusalém, todos prontos e vestidos. Jesus montado em seu cavalo, com a sua espada e a sua coroa, pronto para vir nos buscar. Amém. A única coisa que falta, somos nós fazendo a nossa parte. Porque estamos dormindo, nós estamos aumentando a nossa estadia nessa terra. Porque estamos dormindo, estamos atrasando a obra e a missão de Deus. É importante que nós entendamos que o céu está esperando por nós. Ele espera por você que você tome a sua
sua iniciativa e faça a sua parte, para que Jesus finalmente possa vir. E não tema, terá medo, insegurança, vergonha, mas em nome de Jesus você não está sozinho. Em nome de Jesus, Deus preparou um poder a qual nunca houve, e Ele vai derramar na sua vida, se você tão somente crer. Se você experimentar, se permitir que Deus derrame na sua vida a chuva serôdia e derrame a chuva temporã. Irmãos, o que foi que eu disse no começo da pregação? O que é chuva temporã? Preparação. Chuva temporã é reforma, é mudança. E só será salvo aquele que hoje, não amanhã, hoje, decidir em nome de Jesus que quer receber a reforma. Eu quero convidar os irmãos neste momento, não para se levantar, eu quero que vocês permaneçam sentados. Porque muitas vezes nós levantamos porque o irmão se levantou. E eu acredito que isso deve ser algo feito entre você e Deus. Então eu convido você neste momento a abaixar sua cabeça e a conversar com Deus. Peça ao Espírito Santo para te mostrar o que na sua vida precisa ser retirado, o que precisa ser reformado, quais são os entretenimentos que Satanás tem usado para distrair você da missão que Deus te deu, para fazer você perder um tempo que é tão precioso que você deveria estar usando para se preparar para ele voltar. Vocês querem ser salvos, irmãos? Amém. Amém. Vamos ouvir o hino.
Ao morrer na cruz, Cristo cumpriu a parte dele da missão. Mas ele deixou para nós a nossa parte. Quem está hoje disposto a aceitar a missão que Deus nos deu? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado que está nos céus, neste momento a tua igreja oferece os corações em sacrifício a ti. Nós clamamos, Pai, para receber o teu poder. Transforma as nossas vidas, Senhor, no teu santo nome te pedimos. Chacoalha a sua igreja, cumpre a tua promessa, pois estamos aqui hoje, Senhor, dispostos a recebê-la e ajudá-lo nessa missão, para que o Evangelho seja pregado a toda a criatura e então o Senhor venha com majestade e glória nos salvar finalmente deste mundo terrível. Transforma o nosso coração e a nossa vida. Te pedimos, Senhor, em teu santo e poderoso nome, ó Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém.